Saudamos a todos amigos, amigas, irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos agradecidos a Deus por mais uma vez estarmos juntos para estudarmos a Bíblia. Queremos agradecer a todos vocês que estudam conosco diariamente, que compartilham com outras pessoas, outros grupos, e também agradecer a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se também. É só entrar no YouTube, digitar Hora Tranquila e então ali está em letras vermelhas inscrever-se. Clique ali, já estará inscrito. E é melhor você ter o canal Hora Tranquila no YouTube porque ele não pesa no seu telefone. Quando você recebe por outras redes sociais, normalmente precisa ser deletado, né? De vez em quando tem que abrir espaço no telefone e então você não tem mais aquele estudo. E no YouTube estão lá todos os estudos desde quando nós começamos o canal, dia a dia. E louvado seja Deus por isso. Queremos agradecer a todos que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos um alô especial para Edileuza, de Barra de São Francisco, no Espírito Santo, Niege Gomes, de Paulista, em Pernambuco, Fátima, de Goianésia, em Goiás, Eduardo e Janete Villa-Lobos, são de Guaíba, no Rio Grande do Sul, Noemi Oliveira, de São Paulo, capital, Janete Martins, de Itajubá, Minas Gerais. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, mais uma vez aqui estamos agradecidos por tudo o que tens feito por cada um de nós, pelos cuidados, pela proteção, pelos livramentos, por mais este dia de vida e por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estão passando por momentos de dificuldades em sua vida, enfermidades, aflições, angústias, tribulação, desemprego. Dê vitórias a cada um conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Estamos em nosso último estudo desta série, Fogo da Provação, e essa semana estamos falando especialmente do sofrimento de Jesus, o crisol que Jesus passou. E como nós sabemos, Jesus, a missão dele era vir a esta terra e morrer pelo ser humano. Cada dia que passava era um dia a menos que Jesus tinha de vida aqui nesta terra, porque ele sabia que estava chegando o momento dele se oferecer em sacrifício. Estava já profetizado no Antigo Testamento, nas profecias, e dizia que exatamente naquela semana que Jesus morreu, naquela festa da Páscoa, era a semana profética estabelecida por Deus que Jesus, o Cordeiro de Deus, iria ser tirado, né? O sacrifício seria tirado, Jesus iria morrer na cruz do Calvário. E então, ontem nós comentamos aqui Jesus lá no jardim de Getsêmani, suando gotas de sangue, em agonia, pedindo ao Pai que, se possível, passasse dele aquele cálice, mas que fizesse a vontade do Pai, não a vontade de Jesus. E Jesus estava sofrendo porque ele estava em sua humanidade. Jesus, ele não estava usando a sua divindade para suportar tudo isso. Era na humanidade, assim como nós, como sofremos, como temos os nossos problemas, Jesus também. Ele passou por isso, só que Jesus passou por tudo isso sem pecar. E ele então pôde se entregar e morrer por nós. Naquela noite ali de Getsêmani, que nós estudamos aqui ontem, se você quiser, pode dar uma recapitulada na Bíblia, né? Leia aí na sua Bíblia, Mateus 26, Mateus 27, você vai encontrar ali o relato. Jesus, ele foi entregue aos soldados romanos que o foram prender, e Judas, que era um dos discípulos de Jesus, traiu Jesus com um beijo para indicar aos soldados quem era Jesus, porque Jesus era parecido com os demais discípulos, ele não se destacava em beleza, não, em roupas, não, ele era igual. Mas Jesus então, preso, foi levado a julgamento ainda de noite, na casa de Anás, na casa de Caifás, e depois, por fim, pela manhã, já foi levado para Pilatos, ali para ser julgado, e o povo, a multidão que ali estava, os judeus que não aceitaram a Jesus como Messias, pediam que Jesus fosse crucificado. E naquela ocasião, na Páscoa, era solto um dos prisioneiros. E então trouxeram Barrabás, que era o pior criminoso da época, que estava condenado para morrer naquele dia, e colocaram ali em frente à multidão Barrabás e Jesus. E Pilatos perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte?
E então gritaram, né? Barrabás, solte Barrabás e crucifique Jesus. E então Jesus, vendo tudo aquilo, ele que por amor veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, os seus o rejeitaram. E Jesus então, depois de ser bastante chicoteado, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, e a cruz que era para crucificar Barrabás foi então colocada sobre Jesus. Ele já estava exausto, de cansaço da noite anterior, que ele não dormiu, passou a noite inteira em julgamento e pela manhã sofreu vários açoites, perdeu muito sangue e estava muito fraco, debilitado, e ainda tinha que carregar a cruz até o Calvário. Só que ele não aguentou, ele caía. E então ia passando uma pessoa, Cirineu, e os soldados pegaram ele e disseram a você, então leve a cruz, já que ele não está aguentando. E Cirineu levou a cruz até o Calvário, e lá Jesus foi crucificado. Isso era mais ou menos 9 horas da manhã, quando Jesus foi crucificado. Normalmente, uma pessoa que era crucificada, ela permanecia alguns dias até morrer à míngua lá, pregado na cruz. E Jesus, com 6 horas de crucificado, ele expirou, ele morreu. Era tamanho o peso que Jesus carregava sobre si dos nossos pecados que o coração não aguentou. Houve espécie de um colapso. Ele teve uma parada cardíaca. E então, às 3 horas da tarde, Jesus, ele entregou ao Pai o seu espírito e morreu. Interessante que quando Jesus morreu, antes, porém, dele morrer, ele estava crucificado, aconteceram alguns fenômenos na natureza. Por exemplo, em Mateus capítulo 27, Mateus 27, no verso 45, nós lemos: Ao meio-dia desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Vejam, ao meio-dia desceu uma escuridão. Por quê? Porque Deus estava encobrindo o seu filho, porque ele estava pregado nu na cruz e as vergonhas estavam expostas. E então, para que Jesus não sofresse mais ainda, por causa da humilhação que ele estava tendo ali na cruz, Deus então fez com que descesse uma grande escuridão sobre a terra. E houve trovões, houve relâmpagos, houve um fenômeno da natureza muito grande, mostrando que aquele era o Filho de Deus. Isso foi ao meio-dia. Jesus foi crucificado às 9 da manhã. Então, 3 horas depois, o dia escureceu. E quando lemos então em Mateus 27, versos 51 e 52, nos diz assim: Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que havia morrido ressuscitaram. Olha, outro fenômeno, que aconteceu. Os relâmpagos, os trovões, aquela escuridão que houve, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo, sem mão, porque havia uma divisão, dentro do santuário, do lugar santo para o lugar santíssimo. Ninguém poderia adentrar o lugar santíssimo, que estava além do véu, além da cortina, a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano para fazer a expiação dos pecados que simbolicamente ali estavam. E fora disso, ninguém entrava ali, ninguém podia olhar ali para dentro, que morria. E então esse véu se rasgando de alto a baixo demonstra que agora os sacrifícios não eram mais necessários. Jesus, o Cordeiro de Deus, estava agora sendo sacrificado por nós, por todos os seres humanos de todas as épocas. E então não havia mais a necessidade de sacrifícios. E também lemos em Marcos capítulo 15, no verso 38, Marcos 15, verso 38 diz assim: Então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. A cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. Marcos capítulo 15 e o verso 38. Então, aqui nós vemos que Jesus, ele deu o último suspiro e ele exclamou na cruz, Lama lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava se sentindo sozinho, desprezado ali. Deus não podia fazer nada naquele momento, porque era o nosso destino que estava em jogo. Ou Jesus morria, ou nós estaríamos perdidos para sempre.
E Jesus cumpriu a vontade do Pai, se entregou, morreu por cada um de nós. E esses fenômenos que aconteceram na ocasião da morte de Jesus demonstraram claramente que Jesus é o Filho de Deus. Um próprio soldado romano, ele exclamou, quando ele viu essas coisas, esses fenômenos acontecendo, ele disse verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Irmãos, nós hoje temos tudo isso registrado na história. As pessoas que viveram naquela época, muitos creram em Jesus, muitos aceitaram a Jesus, muitos seguiram a Jesus e morreram, mas estão no descanso aguardando a segunda vinda de Jesus para ressuscitarem e ir para os céus, viver com Jesus eternamente. Na hora que Jesus morreu, vários sepulcros se abriram e vários mortos em Cristo ressuscitaram. E esses que ressuscitaram na morte de Jesus, esses foram levados para os céus. Eles entraram na cidade, para que as pessoas os vissem, e depois eles foram levados para os céus. Então há um grande número de pessoas que nessa ocasião ressuscitou e que já estão nos céus. E com certeza nós também lá estaremos, se nós continuarmos caminhando com Jesus, se nós continuarmos confessando a Jesus como nosso Senhor e Salvador, e se nós perseverarmos até o fim, porque não adianta nada nós termos sido cristãos por 10, 15, 20, 30 anos e depois abandonado a fé, e então nós não estaremos na eternidade. Mas se porventura alguém que nos acompanha já pertenceu à família de Deus e hoje está longe dos caminhos do Senhor, é momento de retornar. Ainda há oportunidade. Nunca é tarde para se arrepender. Desde que nós confessemos os nossos pecados, reconheçamos que estamos necessitando do Salvador Jesus Cristo em nossa vida, Ele nos perdoa. O sangue de Jesus tem poder. Ele nos liberta, Ele nos transforma. E o maior desejo de Jesus é que nós estejamos com Ele onde Ele estiver. Ele disse isso em João capítulo 3, no verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E também, em João 14, de 1 a 3, ele disse, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Este é o maior desejo do nosso Senhor Jesus, é que nós estejamos com Ele onde Ele está, para todo sempre. Ele, por amor, se entregou para que nós pudéssemos ter novamente o direito à vida eterna que foi perdida por Adão e Eva lá no Jardim do Éden após o pecado. Mas tudo isso vai ser restaurado e nós viveremos para todo sempre com o nosso Senhor. Agradecemos a todos que estiveram hoje conosco estudando a Palavra de Deus. Retornaremos amanhã, dando sequência ao estudo, mas não nos esqueçamos, amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12. Que Deus nos abençoe.